Senhores, bom dia. Tenho o prazer de lhes apresentar o software dedicado ao projeto e documentação para sistemas de distribuição de energia no âmbito civil e industrial. O software trabalha em ambiente AutoCAD, a qual foram acrescidas específicas e avançadas funções para este tipo de projeto. A interface foi profundamente estudada, resultando em uma sequência de comandos usados de forma logicamente progressiva para garantir o desenvolvimento do trabalho. A guia das propriedades, localizada à direita, permite o acesso direto à biblioteca de símbolos completa, permitindo a realização de qualquer tipo de instalação e de esquema. Sempre na guia é possível editar os símbolos inseridos no interior do desenho, tanto na modalidade de seleção única ou múltipla. Falando-se propriamente de distribuição, tem-se a edição dos porta-cabos e dos usuários traçados, com a verificação do adensamento na linha. Os conceitos que agora são transmitidos valem tanto para a realização das instalações civis quanto para as instalações industriais. Então não muda o modo de trabalhar, o que muda são os materiais utilizados e as finalidades da instalação. A abordagem ao projeto pode ter 3 pontos de origem diferentes. Uma planimetria na qual realizar a distribuição, uma rede calculada a ser transferida na planimetria para a realização da instalação pelo instalador, isso através de um ou mais esquemas elétricos do quadro. A sequência típica prevê a realização da distribuição na planimetria, o cálculo da rede elétrica assim obtida e a realização do esquema elétrico do quadro. A primeira operação consiste no posicionamento dos usuários. Posicionados os usuários, passa-se ao traçamento da distribuição partindo dos porta-cabos. A particularidade desta janela de realização se encontra, primeiramente, na possibilidade de estabelecer a destinação dos circuitos, que depois se vincularão no seu interior. A identificação que leva o nome para o seu reconhecimento. A atribuição do tipo de porta-cabo, que depois será não só traçado, mas também será desenvolvido em 3 dimensões e, de modo particular, para cada tipo de destinação é possível estabelecer o layer de construção, a sua cor e o tipo de linha. O traçamento dos porta-cabos, simplesmente para sua instalação, segue diferentes alturas, mas o cômodo engate que foram traçados para os símbolos, que já foram colocados nas relativas cotas de instalação, permite assim de agilmente efetuar o traçamento. Neste ponto, inicio com a definição dos pontos de passagem. Todas as vias de cabos, independente do tipo que sejam ou da destinação que tenham, são traçadas através desta função. E isso vale tanto para as instalações civis quanto para aquelas industriais. As destinações e o tipo de material utilizado. Para essa demonstração, apresenta-se uma função que bem se presta tanto para o traçamento de uma planta quanto para o traçamento em 3D.
Depois do traçamento do porta-cabo, eis então o desenvolvimento em 3D. No seu sistema é possível literalmente caminhar. Com a definição das canaletas e dos eletrodutos, passamos então para a gestão dos usuários. Os usuários são os cabos que vão alimentar os quadros principais, e neste caso são chamados de usuário de distribuição, ou que vão alimentar aqueles que são os usuários finais, que neste caso são denominados usuários terminais. Justamente através desta função é que são definidos os cabos que serão posteriormente postos no interior dos condutores anteriormente traçados. Determina-se aquele que é tipicamente um usuário. Se o usuário for de distribuição, deixa-se a potência absorvida em zero. Se for um usuário terminal, que vai chegar até um utilizador, será preenchida com a potência absorvida. As diferentes características elétricas, o sistema, o circuito. Se prevê ou não a presença de um dispositivo de proteção ao montante. Se o usuário em questão será calculado pelo programa de dimensionamento de redes Ampere. Caso contrário, será definido a formação do cabo diretamente. E no mesmo momento que se confirma a criação deste usuário, será solicitado um ponto de passagem. O usuário foi definido, estabelecido o percurso no interior do porta-cabo e, especificamente para este último, pode-se monitorar o adensamento na linha, função que é realizada através da guia Propriedades. Completamos a instalação com o etiquetamento dos porta-cabos e com a marcação dos cabos. Conclui-se todas as típicas reproduções de tabelas, que podem ser sobre a legenda de símbolos, sobre a lista de usuários, sobre a lista de formação de cabos e ainda outras. O traçamento do esquema de potência unifilar do quadro ou dos quadros definidos na instalação se dá automaticamente por meio da função Gestão Esquemas Usuários. Encontramos os usuários definidos na nossa instalação e, a seguir, selecionando-os, temos a reprodução nas tabelas. Através do esquema unifilar, extraímos o layout do quadro.